E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de Love in the Moonlight, com a resenha do episódio 7 e do episódio 8. Afinal, vocês gostaram tanto da resenha anterior que eu voltei, né? Porque depois de 2 episódios desses, simplesmente não tinha como ficar quieto. Foram 2 capítulos de alto nível, ou melhor dizendo, de alto sofrimento, daqueles que te deixam emocionalmente exaurido, mas estranhamente satisfeito. A boa notícia é que tivemos momentos de respiro, pequenos acalentos para o coração. A má é que, como sempre, eles duraram menos que um sonho bom. Mas é a vida e também Love in the Moonlight, então vamos lá comentar tudo. Ainda é minha mulher, de toda liberdade. O episódio 7 começa com uma tensão que o roteiro sabe explorar bem. Sassin se aproxima para beijar Sankel e no último instante, aquele momento em que o tempo parece parar, Sankel desvia o rosto em silêncio. É um gesto pequeno, mas carrega o peso de tudo que ele não consegue dizer ou fazer. Sankel, tentando recuperar o controle, pergunta sobre o plano que Sassin mencionou para cancelar o casamento. E Sassin, sempre o estrategista do amor, explica que Sankel poderia casar com a senhora Wandi, amiga confiável dele, se passar os bens para ela. Assim, ele não precisaria se casar com Pin. É um plano engenhoso, quase romântico na sutileza, mas bem esperto, tá? Sankel gosta, e nós também. Sassin, porém, não é homem de se contentar com a neutralidade. Ele começa a flertar enquanto admite que estava preocupado com Sankel e que só foi até ali porque queria ver seu rosto. E então ele recita, sim, recita, um poema de fazer qualquer roteirista suspirar. O sol brilha forte durante o dia, mas sem ver seu rosto de repente, escurece. A lua brilha intensamente à noite, mas sem o seu rosto, meu coração fica sombrio. Sankel tenta esconder o sorriso, mas falha miseravelmente. Os dois deitam lado a lado, em silêncio, enquanto os corações gritam o que a razão tenta calar. Na manhã seguinte, Sankel acorda e encontra Sassin dormindo ao seu lado. Uma daquelas cenas que a direção filma com tanto carinho que parece uma pintura. Ele o observa, o admira, o quase toca. O coração dispara e por um segundo parece que o mundo inteiro cabe naquele olhar. Quando Sassin desperta, retribui o olhar com o mesmo brilho de paixão. Mas a realidade, como sempre, chega nadando. Eles tentam pedir ajuda para sair da ilha. Acenam para um barco distante que, claro, não os vê. A frustração explode. Sankel desconta em Sassin, dizendo que a culpa é dele, que sua avó pode passar mal, que o pai vai enlouquecer de ira, e então vem a punhalada. Ele acusa Sassin de não entender o que é ter pessoas dependendo dele, porque ninguém espera por você. É cruel, e Sankel sabe, ele só está tentando lidar com o próprio medo. Sassin se desculpa, eles se afastam, até que o mal-entendido faz Sassin achar que Sankel tentou voltar nadando. Ele corre desesperado, e quando o reencontra, o abraça com força, dizendo que pensou que o tinha perdido. Sankel ri, diz que não seria louco de tentar isso, que seria suicídio. É uma confissão disfarçada de leveza. E aí que o roteiro começa a acender o pavio. Sassin o abraça, diz que nunca temeu tanto perder algo na vida, que o ama e que não sabe quando começou, só sabe que é real. Quer protegê-lo, quer ficar ao lado dele. É a declaração que vinha sendo construída há episódios. Sankel, ainda resistindo, diz que entre eles é impossível, que nunca serão aceitos, mas Sassin responde com a simplicidade de quem ama de verdade: você só precisa se preocupar com a sua felicidade. Ele o segura, o encara e vai beijar, mas Sankel tenta escapar aqui, só que dessa vez Sassin não permite. Ele o segura com mais força e o beija, e Sankel não consegue resistir mais. O mundo silencia e o que vem depois é inevitável. As roupas se perdem, os corpos se encontram. A direção não filma só a paixão, filma o alívio, o pertencimento. É a cena de amor que a série vinha prometendo e entrega com elegância. Quando tudo termina, Sassin, meio risonho, provoca: você ainda não disse que me ama. Sankel, tímido, responde: já não está óbvio? Sassin insiste, quer ouvir que seu coelhinho o ama, e Sankel naturalmente recusa. Sassin apenas ri e diz que tudo bem, que quando tudo se resolver, ele vai fazê-lo repetir isso todos os dias. O clima de leveza dura até a conversa sobre o retorno ao mundo real. Sankel teme o que Pin sentirá. Sassin assume a culpa. Eles jantam juntos, partilham um instante como se o amor pudesse protegê-los do tempo. À noite, sob a lua cheia, Sassin explica que seu nome significa lua, e Sankel o coelhinho, e que o coelho pertence à lua, assim como Sankel vai pertencer a Sassin para sempre. É simbólico, é bonito, é puro melodrama poético tailandês e funciona muito. Logo o pai de Sankel os encontra. Por sorte, pela decência do roteiro, não pega os dois em nenhuma posição comprometida. Mesmo assim, a tensão é clara. O pai o arrasta para casa, o repreende com lágrimas nos olhos, mas incapaz de enxergar que quem realmente está
está machucando o filho é ele. Cego pelo preconceito, ele diz que não quer ver Sankel seguir esse caminho, e a gente só pensa, que caminho? O de ser feliz? Em Bangkok, Sankel vai até a casa de Sacin, explica que não devem se ver por um tempo, e Sacin concorda, mas quando ele está prestes a ir embora, o abraço vem, e do abraço, o sorriso, e do sorriso, bom, eles acabam na cama de novo, até que Pin bate a porta e o feitiço se quebra. No episódio 8, Pin pergunta o que Sankel está fazendo ali, e Sacin, num esforço digno de Oscar, inventa uma desculpa qualquer, diz que Sankel veio lhe dar bronca por ter ficado preso na ilha com ele. Pin, doce, mas não tão inocente assim mais, acredita. Ela diz que não quer que ele brigue com o pai de Sankel, que o ajudará a pedir desculpas, afinal ela vai casar com o Sankel e todos eles serão família. Ela o ensina a fazer uma guirlanda de desculpas, enquanto Sacin se afunda em culpa. Ela realmente ama Sankel e está prestes a ter o coração partido. Mais tarde, Sacin e Pin conseguem levar Sankel até o bar da senhora Wandi, onde prepara os documentos para o casamento de fachada. A amiga de Sacin, com a serenidade de quem acredita no amor, diz que eles vão enfrentar dificuldades, mas que não desistam, que o amor e a compreensão bastam. Por um segundo, acreditamos nela, né, gente? Mas a gente sabe que as coisas não vão ser fáceis assim, infelizmente. Pin convida Sankel para dançar, e o que poderia ser um momento leve se transforma em um turbilhão silencioso de olhares. Sankel dança com ela, mas o olhar está em Sacin, e Sacin, tomado por ciúme e tristeza, observa a cena com aquele misto de ternura e desespero que só o amor impossível produz. Mais tarde, um jantar com uma dama da alta sociedade é organizado, e Sankel vê ali a oportunidade de registrar o casamento no cartório. Só que Pin, sem perceber o que está acontecendo, conta tudo ao pai de Sankel, e o caos se instala. O pai chega a tempo de impedir tudo e arrasta Sankel de volta para casa. Em fúria, o agride e tenta corrigir, entre aspas, o filho com violência, sem notar que o perde um pouco mais a cada grito. Sankel finalmente reage, diz que não fez nada de errado, que o pai pode até matá-lo, mas não pode mudar quem ele é. Ele tentou se mudar a vida inteira e não conseguiu. É a catarse do personagem e talvez o momento mais corajoso dele na série. O pai, cego de ódio, ordena que atire em Sacin, que conversa com Pin, e ela admite que foi ela que contou para o pai de Sankel que os dois estavam no cartório, o que eles estavam fazendo lá. Sacin não explica para ela, diz que quando as coisas se resolverem, irá contar toda a verdade para ela. Ele abraça Pin aqui, porta ela, porque ela começa a chorar, e como eu disse aqui, o Sacin está completamente dominado pela culpa, né, gente? Afinal, ele ama a prima dele e tá tirando dela o homem que ela ama, né? E aí, gente, durante a noite ali, o Sacin toma esse tiro, né? E ele cai só pensando em Sankel. Enquanto isso, o pai de Sankel tranca ele no quarto, impedindo que ele vá ao hospital com todo mundo, e quando o filho confronta, ele admite, foi ele quem mandou atirar em Sacin, e se o filho insistir nesse amor, ele vai matar o Sacin, né? É o colapso final. Sankel, destroçado, responde com uma das frases mais bonitas e tristes do drama: mesmo que seja no inferno, se Sacin estiver me esperando lá, eu vou até ele. E deixa claro para o pai dele que não importa o que ele faça, ele não pode impedir Sankel de amar Sacin. Sankel então encontra a Pin, pergunta para ela como está o Sacin, né? Ela fala que ele está bem, mas o Rankel se recusa a vê-lo, né? O medo e o amor se misturam aqui. Sacin, por sua vez, suspeita do pai de Sankel. Quando recebe uma carta entregue secretamente pela serva ali, que só quer a felicidade do Sankel, né? Que fala que o Sankel não decepcionou ela, que ela tá feliz porque ela vê o Sankel feliz ao lado do Sacin, gente, uma serva de milhões. O Sacin então tem a certeza do que o pai do Sankel fez. E que carta, né? San escreve com a dor de quem ama sob proibição, gente. Vários rascunhos ali, porque toda vez que ele começa a escrever a carta, ele chora, manchando o papel. Quando ele consegue, ele escreveu o seguinte: meu querido Sacin, enquanto escrevo isso, queria que fosse apenas uma carta normal de amantes, não uma carta escondida. Meu pai me proibiu de te ver, mas ninguém pode me proibir de te amar. Ainda estou aqui e ainda amo você. Se você sente que está sofrendo sozinho, saiba que eu também sofro. Espere por mim. Eu vou encontrar o caminho até você, por mais difícil que seja. Não deixarei com o que temos acabem só porque dizem que é errado. Te amo mais que tudo. Seu Sankel. Sacin lê, se emociona, a abraça metaforicamente, porque o abraço é com a carta. Enquanto isso, o príncipe Bodin encontra uma das cartas rasgadas com o trecho meu Sacin. E o tio de Sankel começa a perceber que a história é muito maior do que imaginava. Afinal, ele viu as interações entre o Sankel e o Sacin, e também ele viu o servo principal do príncipe Kanfa ali, né, que é o Kanzu,
perto de onde o Sassin levou o tiro. Então, pelo jeito, o tio de Sankel em Thorn descobriu que Sassin e Sankel são mais do que amigos, gente. Mas a gente só vai saber o que vai acontecer no próximo episódio. Então, assim, gente, esses 2 episódios de Love in the Moonlight são o ponto de virada. A série, que já vinha entregando emoção, agora mergulha de cabeça na tragédia romântica com um equilíbrio raro entre delicadeza e intensidade. É um melodrama feito com coragem, que entende que amar aqui é um ato político, espiritual e, acima de tudo, humano. E sim, é doloroso, mas a beleza também está aí, no sofrimento bem contado, na lágrima que faz sentido, porque convenhamos, se é para sofrer, que seja com estilo, né? O que vocês acharam do episódio 7 e 8 de Love in the Moonlight? Comenta tudo aí pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!